sobre a radiciação, né? Então, como regra geral, pessoal, nós temos que se um radicando é uma potência, uma certa ou elevada a n, e o índice da raiz, o índice do radical, é igual ao expoente da potência, então aqui eu tenho, ó, isso do radicando nada mais é do que um expoente. Expoente de quem? Da potência A. Então, A é uma base, né, que a gente viu, né? Potência é base, expoente. Esse N, ele é o índice do radical. Ora, quando a gente tem um expoente, um radicando, exatamente igual ao índice do radical, esse expoente, ele anula o índice. Se anula o índice, então automaticamente essa raiz, esse radical, esse sinal de raiz, esse vezão, deixa de existir. É isso que as pessoas lá atrás diziam a vocês, melhor dizendo, que nada mais é do que extrair a raiz. Extrair no sentido de tirar de dentro. Então, por que se extrai uma raiz? Por que se tira o radicando de fora do sinal da raiz? Só e somente só como regra geral, quando você tiver um expoente exatamente igual ao índice do radical. Então você vai fazer com que o índice cancele o expoente, ou o expoente cancela o índice, vice-versa. Um vai anular o outro. E uma vez anulado o índice, uma vez anulado o expoente, o radicando fica só naturalmente aquele número que está lá. Então daí é que vocês costumavam ver que a raiz quadrada de 9 era 3. Verdade? Por que raiz quadrada de 9 é 3? Aí você vai ter que ir para a regra geral para os conceitos. Raiz quadrada de 9 é 3. Primeiro, porque quando você fala raiz quadrada, você tem um 2 no índice. Deixa eu só ver quem chegou aqui rapidinho. Voltando, né? Quando você fala raiz quadrada de 9, olha. Raiz quadrada de 9, não aparece um 2 aí, hein? Quando você fala raiz quadrada é porque o índice é um 2, só que a gente costuma não colocar. É aquela coisa quando você não tem um expoente, é aquela coisa quando você tem um 3 mais 2 terços. Você coloca o 1 aqui embaixo do 3, não veio, não é isso? Então a mesma coisa, é um 2, o índice de raiz quadrada é um 2 que geralmente não se coloca. Quando a gente falar de raiz cúbica, que vai ser um 3, raiz quarta, raiz quinta, por aí vai, aí se coloca o número. Mas quando é 2, não se coloca. Vamos entender que ali já existe. Então, primeiro passo. Por que raiz quadrada de 9 é 3? Primeiro, que a raiz quadrada é uma raiz que tem um índice 2. E 9, que é o número fatorado, vai dar por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então aí eu tenho como regra geral, se 3 ao quadrado é uma potência, o expoente é 2 e o índice da raiz também é 2, esse expoente, olha, ele vai anular o índice. Automaticamente esse sinal de radicando vai deixar de existir. Isso que significa extrair a raiz. Então a raiz de quadrada de 9 é 3 por esses dois motivos. Primeiro deles, qual é? Que raiz quadrada tem um índice 2 e 9 fatorado vai dar 3 elevado ao quadrado, 3 elevado a 2 também. Ora, quando eu tenho índice igual a um expoente de uma potência do radicando, expoente do radicando igual ao índice, o expoente anula o índice, ou o índice anula o expoente e vice-versa. Quando se anula, a raiz deixa de existir e o resultado é comumente chamado, ou melhor, radicando, né? Deixa de existir, que é esse vezão aí bonitão. E o resultado comumente é chamado de raiz. Então, raiz quadrada de 9 é 3 por esses dois motivos. Cá para nós. Passava pela mente de vocês isso daí?